Volume 7. Capítulo 142. Um ego a mais. Obrigada, Kaori. Já estou bem agora. Estou feliz. Você estava com muitos ferimentos, isso me fez lembrar daquela vez que fiquei abalada. Eles chegaram ao destino final do grande calabouço. Após ela terminar de curar Shizuku, que estava sentada e inclinando suas costas na parede na frente da enorme porta, Kaori suspirou aliviada. Aquela vez o que a curandeira mencionou se tratava da vez em que elas se reuniram com Hajime no grande calabouço Orcus. Shizuku tentou atravessar a linha inimiga sozinha e ficou esgotada. Elas se agarram uma à outra com a determinação de morrerem quando ela se lembrou do que inconscientemente a guiou com inquietação. Comparado com aquela vez, esta foi muito melhor, não acha? Pelo menos não tive um dos braços quebrados. Só este machucado é apenas algo pequeno, bem pequeno. Shizuku bateu em seu braço que antes foi quebrado enquanto dizia algo viril para Kaori com olhos cheios de lágrimas. Algo como chame isso de ferimento sério quando você perder seu braço, não era algo que uma estudante do ensino médio normal poderia dizer. Nossa, Shizuku-chan, você é mesmo. Kaori mostrou um sorriso preocupado para sua amiga, que estava agindo assim. Desde o passado, mesmo quando ela se machucava no Kendo 2 ou no treino com espadas, ela era uma garota que não iria reclamar da dor. A garota iria fingir mostrar resistência até quando ficava com olhos marejados. Ao invés de chamar isso de obstinação, Kaori sabia que uma grande parte disso acontecia por Shizuku não querer preocupar os outros. Por essa razão, ela se preocupava pelo espadachim, que não se queixava ou agia de forma mimada. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabia que se continuasse se preocupando pela amiga, Shizuku só iria sorrir enquanto dizia, está tudo bem. Assim, a curandeira não poderia dizer nada. Dessa forma, Kaori permaneceu quieta e só se devotou à cura enquanto aninhava-se na amiga. Seu corpo foi curado, mas a voz sussurrante que atormentou sua mente não mudou. O equilíbrio da mente poderia ser mais ou menos estabilizado pela magia espiritual, portanto, Kaori abraçou o corpo de Shizuku enquanto a envolvia com luz. De um lugar um pouco distante, Hajime estava parado enquanto observava essa cena. Ele parecia admirado, ou talvez fosse um olhar de divertimento. Este era o tipo de expressão que ele estava fazendo. O quê? Não, nada. Só estou pensando que vocês duas realmente têm um bom relacionamento, Isso é tudo. Shizuku agiu de forma ameaçadora para o sorridente Hajime, mas o sinergista respondeu encolhendo seus ombros. É mesmo uma linda amizade. Não é verdadeira? Assim como amantes. Tio e Shia dirigiram olhares calorosos para as duas. Mas apenas Yui mostrou um sorriso provocador com o canto de sua boca da mesma forma que Hajime e disse algo diferente. De modo natural, Kaori reclamou com veemência. Yui. Você está dizendo coisas ruins de novo. Não tenho preconceito contra relacionamentos entre duas garotas. Que a felicidade eterna abençoe vocês. Eu já te falei. Não diga coisas esquisitas. Como Kaori ficou irritada e respondeu, a parte OSO dentro de Yui se agitou, mas a curandeira ainda não tinha notado isso. Olhando para a figura que sugeria que Kaori não se separaria de Shizuku, mesmo ao reclamar, parecia que você poderia ver uma ilusão de lírios florescendo nas costas das duas, embora a pessoa em questão não notasse. Yui e Kaori começaram a discutir como sempre. Shizuku, que estava entre as duas, franziu suas sobrancelhas com embaraço e tentou mediar, mas não houve resultado significante. Ei, Nagumo-kun. Não fique só sorrindo, detenha elas. Está tudo bem, não está? De qualquer forma, estamos livres até a Manogawa e os outros voltarem. Ao invés disso, que tal você falar, parem. Não briguem por mim. Faça um teste. Que tipo de mulher indecisa você acha que eu sou? Hajime riu para Shizuku, que estava o encarando com irritação. O sinergista parou de rir e então abriu sua boca, falando com a espadachim, que estava franzindo o senho com ainda mais desgosto após ver o garoto se divertindo com a cena. Yaigashi, será melhor você agir com um pouco mais de despreocupação. Sim.
Estou dizendo que você é séria demais. Mesmo agora sua mente está sobrecarregada com um sussurro, não está? Dessa forma, neste tipo de situação, é melhor que você faça uma algazarra com elas e se revigore. Afinal, não há ninguém aqui para você tomar conta. As palavras de Hajime fizeram Shizuku arregalar seus olhos. Por algum motivo, até a garota não entendia, mas ela sentiu que seu coração foi agitado por isso. Era como se ela ouvisse palavras que se opunham à voz sussurrante. Sem se preocupar de fato com Shizuku ficando em silêncio, a boca de Hajime se distorceu em um sorriso maldoso. Se você quiser, o que acha de eu emprestar as orelhas de coelho de chia para que você possa relaxar? Oh, Shizuku-chan que ama coisas fofas? Calado. Não obrigada. Ou melhor, pare de ficar rindo. Shizuku protestou com uma voz que expressava seu total desgosto enquanto suas bochechas coraram como uma maçã. Mas no fim, se suas bochechas coraram porque ela foi zombada, ou se foi porque ela foi de repente chamada por seu primeiro nome. A reação dela fez o sinergista mostrar um sorrisinho que era o mesmo de Yui quando ela zombava de Kaori. Talvez percebendo que era inútil, não importava o que ela dissesse, Shizuku desviou o olhar com raiva e bufou. E de ambos os lados, 2 olhares apunhalavam a espadachim, que estava mostrando uma reação que era fofa nesta situação. Eram Yui e Kaori que pararam de discutir antes que qualquer um percebesse. As duas estavam encarando Shizuku sem se moverem. Oh o que? Shizuku-chan ficou vermelha. Você está mais fofa do que o normal. NN. Você está encantada sendo zombada por Hajime. Espere, eu não estou encantada, e eu não estou sendo fofa. Você duas, não fiquem tirando sarro de mim. A própria Shizuku reclamou enquanto pensava que as duas estavam a ridicularizando, mas quanto a Yui e Kaori, elas estavam mostrando olhares cheios de espantosa e profunda suspeita para a espadachim. Elas tiveram esta sensação antes, mas parecia que ela estava aos poucos ficando mais forte desde que começaram a viajar juntos a partir da capital real. Aumentou de novo? Pensando na situação atual, parece que já é tarde demais reclamar mesmo se aumentarem mais uma pessoas depois de chegarmos tão longe. Além disso, se for Shizuku-chan, então talvez. Por um instante, os olhos de Kaori e Yui se encontraram, e era como se elas estivessem expressando seus respectivos pensamentos e discutindo algo que era difícil ignorar a respeito delas mesmas. Shizuku estava a ponto de abrir sua boca inconsciente, nesse momento. Geol! Uma intensa torrente de poder mágico levantou um jato de neve e o empurrou para o céu. Em seguida, o bombardeio de luz que continha tremenda força foi atirado para longe e a neve foi empurrada para a frente contra Hajime. O sinergista não mostrou nenhuma surpresa e pegou uma peça metálica, a chave do portal, de seu bolso no peito antes de enfiá-la e girá-la no espaço em sua frente. Na sequência, um portal de teleporte se abriu na frente de seus olhos. Então, a torrente de luz surgiu enquanto criava buracos no chão. E então voou para o portal de saída que foi aberto com o artefato em forma de fechadura, abertura do portal, colocado ao lado de Hajime como ponto de referência. Dessa forma, a luz voou para além do horizonte. Kouki. Aquele Amanogava, ele usou superar limite, quão impaciente ele é. Shizuku, que imaginou que o que acabou de acontecer era a versão sem encantamento do poder divino, se levantou por reflexo. Hajime também, ele já não estava visível devido à neve bloqueando o caminho, mas estava dirigindo seu olhar para o ponto onde o golpe veio e murmurou. Era uma verdade autoevidente que Kouki e Ryutaro tiveram suas consciências incitadas, assim seus ataques foram apontados para o sinergista. E assim, ele fez a preparação para evitá-los usando o confiável portal ao invés de se defender. Parecia que, como imaginado, essa era a decisão correta. Não houve ataque indo até eles, mesmo eles conversando até esse momento. Era provável que Kouki e os outros temiam fogo amigo e não usaram nada além de habilidades de curta distância. Mas parecia que agora mesmo, Kouki se encontrou em uma situação desesperadora e tentou escapar do impasse. Neste exato momento, o rosto dele com certeza estava pálido porque seu ataque voou para a direção errada. Muito bem, como esperado, Amanogava que usou o superar limite irá completar isto após alguns minutos. O problema está nos outros dois, no entanto.
E me pergunto se Kouki está bem? Olhando para Hajime desviando seu olhar, Shizuku falou com uma expressão preocupada. Seu olhar se manteve na direção onde Kouki parecia estar. Ela parecia a ponto de sair correndo para lá para ajudar, mesmo agora. Para tal Shizuku, que de certo modo poderia ser chamada de superprotetora, o sinergista enviou um olhar exasperado enquanto adicionava algumas palavras. Aquele cara ainda tem a habilidade derivada do superar limite, não tem? Então ainda há folga até ele ser forçado a usar isso. Além disso, a condição de conclusão deste grande calabouço deve ser a pessoa derrotar um golem, entendeu? Mesmo que você o ajude agora, para ele, isso não será algo conveniente. Mas é que, talvez isso seja a verdade. Aya, é por isso que Aigashi é tão intrometida. Por causa disso, você também é chamada de Omãe. Mas quem é esta tal de mãe? O único que falou isso foi Nagumo-kun. É sério, que grosseria. Por ora, Shizuku ficou irritada continuando a falar enquanto consentia com o que Hajime dizia. O garoto o ignorou sem se importar e, desta vez, ele pegou uma bússola de seu bolso do peito. O que ele desejou foi o paradeiro de Suzu Taniguchi. Por ali. Hajime-kun. Ryutaro-kun e Suzu-chan estão. Espere, estou verificando isso agora. Ao invés do ofensivo Sakagami, acho que a defensiva Taniguchi está em um impasse ainda maior. Dizendo isso, Hajime deixou uma broca de cruz seguir a indicação da bússola. A broca de cruz desapareceu dentro da neve, e como esperado, apenas projetou sua cor branca. Mas após um tempo, uma fraca radiância começou a se tornar visível do outro lado desse véu. A broca de cruz que chegou à localização de Suzu subiu e investigou a situação do alto. Logo, parecia que ambos os lados de Suzu e do golem de gelo estavam cercados pela interrupção sagrada. Os lasers atacando de todas as direções eram bloqueados pela interrupção sagrada normal, enquanto parecia que o golem de gelo estava sendo derretido dentro de uma barreira que se tornou um espaço de alta temperatura usando a interrupção sagrada das chamas, uma combinação de magia das chamas e a interrupção sagrada. O corpo do golem de gelo se reduziu em 1/3 de seu tamanho original. Mesmo agora, ele estava derramando gotas de água. Ele disparou para frente e usou sua alabarda várias vezes na tentativa de quebrar a barreira na qual ele estava selado. Com vários ataques, rachaduras apareceram na interrupção sagrada em chamas e ela estava a ponto de ruir, mas sempre que isso acontecia, Suzu a reparava na hora, parecia que o monstro era incapaz de escapar por completo, mesmo após os ataques. Mas também poderia-se dizer que não havia problema com o lado de Suzu, que estava continuamente preservando a barreira. Aya, só um pouco mais, só um pouco mais. Suor escorria como uma cascata de sua testa. Sua respiração estava irregular. Seus olhos estavam ficando brancos. Ela estava consideravelmente exausta por preservar e reparar a barreira avançada de forma contínua. Seus 2 leques de ferro abertos também tremiam, e parecia que eles iriam cair das mãos da garota. Era provável que faltava poder de fogo à sua interrupção sagrada das chamas. A ideia de derreter o golem por ela não poder explodi-lo com o ataque, ignorando o péssimo ambiente da caverna de gelo e neve que de modo notável piorava a eficiência do poder mágico do elemento do fogo ao cercá-lo com uma barreira, era algo esplêndido para uma mestra de barreiras que entendia a fundo sua própria habilidade. O único problema era o poder mágico de Suzu e o poder de concentração contra a resistência do golem de gelo. Qual dos dois iria aguentar mais? Não vou perder. Aya, eu com certeza não irei perder. Não importa o que digam, Suzu vai falar mais uma vez com Erii. Agora mesmo ela estava ouvindo a voz sussurrante. Ela estava fortalecendo seu coração quebrado com seu grito de guerra. Seus olhos vazios recuperaram o brilho de sua grande determinação mais uma vez. Enquanto limpava seu suor com a manga da roupa, ela se focou mais uma vez. Olhando para tal espetáculo, Hajime estava convencido de que se fosse essa Suzu, ela estaria bem. Com toda certeza, a experiência no grande calabouço Altina a deixou mais forte. Em seguida, o sinergista procurou pela localização de Ryutaro com a bússola. E então ele lançou a broca de cruz na direção que foi mostrada.
Após avançar por um tempo para frente, ela descobriu um local onde neve era ferozmente lançada para todas as direções. Nos olhos do garoto, que estava observando de uma perspectiva alta no céu mais uma vez, um espetáculo fora de série surgiu em sua visão. Oi! Gaa! Eles estavam se socando com vontade de uma curta distância e não paravam nem para dar um único passo para trás enquanto gritavam. Por algum motivo, o golem de gelo não carregava sua alabarda e escudo romano. Se sua bochecha esquerda fosse atingida, então ele iria socar a bochecha esquerda de seu inimigo como resposta. Se sua bochecha direita fosse socada, então ele atingiria a bochecha direita. Isso continuou se repetindo sem parar. Era como se dois delinquentes se batessem na margem de um rio. Quem sabe uma amizade não nasce entre o golem de gelo e o cérebro de músculos após isso, foi o que Hajime pensou com seus olhos meio fechados. Se não fossem pelos ferimentos por todo o corpo de Ryutaro devido aos lasers e ataques do golem, talvez ele considerasse mesmo tal possibilidade. Ou melhor, pense um pouco sobre a esquiva. Foi isso que Hajime não conseguiu se impedir de contestar. Era provável que Ryutaro estivesse pensando, desviar do laser enquanto derrota o golem de gelo é impossível, desde o início e desistiu dessa possibilidade. Sendo esse o caso, eu só preciso derrotar o monstro antes de ser vencido, devia ser o que o lutador estava pensando. Um idiota, temos um idiota bem aqui. Enquanto controlava a broca de cruz, Hajime não conseguiu se segurar e murmurou isso. O sinergista explicou a situação para Kaori e as outras enquanto elas o olhavam com dúvidas. Apesar de elas parecerem admirar o estado atual de Suzu, as duas amigas de infância, assim como as demais, ficaram exasperadas com o estado de Ryutaro. Em especial Shizuku, que ficou com dor de cabeça. Ela estava massageando sua testa devido a isso. Parece que o golem de gelo está perto de seu limite, então imagino que com a força de Sakagami ele irá conseguir vencer. Bom, Kaori, aquele é seu amigo de infância. Dê o seu melhor. Sim. Ryutaro-kun também precisa ser repreendido. Os olhos da curandeira não estavam sorrindo, o que era realmente assustador. Hajime não pensou que um cérebro de músculos poderia ser curado, mas ele teria que ser repreendido de forma rigorosa mesmo assim. Alguns minutos depois, parecia que Kouki foi o primeiro a derrotar o golem de gelo. Ele atravessou o véu do túnel de neve enquanto usava sua espada sagrada como uma bengala devido à sua incrível fadiga, que era o efeito colateral do superar limite. Em seguida, Suzu concluiu o desafio e um túnel de neve se abriu. Da mesma forma que Kouki, a mestra de barreiras estava caminhando cambaleando e Shizuku se apressou até ela. E então, Ryutaro, que derrotou o último golem de gelo, sozinho, ele desmaiou e afundou na poça de seu próprio sangue com um rosto satisfeito. Ele não entrou no túnel de neve, então o laser estava se aproximando dele de forma impiedosa. Uauá, Ryutaro-kun. Kaori correu com grande pânico. Hajime suspirou profundamente enquanto cobria a broca de cruz em espera com Vajra, bloqueando aquele laser. Olhando para o rosto despreocupado de Ryutaro, uma leve intenção assassina surgiu dentro do sinergista. Assim que ele mirou o cano de sua arma com um pouco de seriedade pensando se devia ou não apenas explodir a cara do lutador, Kaori chegou até seu amigo de infância primeiro e Hajime desistiu por pouco desse pensamento. A curandeira agarrou a perna do colega e o arrastou enquanto disparava pelo túnel. Parecia que ela estava aplicando a cura ao mesmo tempo em que avançava, mas a parte de trás da cabeça de Ryutaro se chocou com o chão e continuou a ser atingida. Sendo sincero, esse tratamento era bastante terrível. Talvez porque todos os outros membros passaram pela véu de neve e se reuniram na frente do portão, o sol brilhando sobre suas cabeças se apagou de modo súbito. Ao mesmo tempo, o laser parou e o véu de neve mais uma vez subiu para o céu e o campo de visão foi limpo. E então, a porta gigante que deveria ser a entrada brilhou como se os informasse da conclusão do desafio. Ela não se abriu, mas começou a formar uma membrana de luz. Parece que esta membrana de luz está se transformando na entrada. Ela parece um portal. Uma entrada de teleporte? Eu não estou com um bom pressentimento. Shia. Não tem como um desafio de um grande calabouço transmitir uma boa sensação, não é? Com certeza.
O ataque mental não é mesmo um problema, mas não há nada mais irritante do que isto. Quero ser poupada de qualquer coisa além disto, no entanto, com certeza meu desejo não será concedido, não é? Ah! As orelhas de coelho de Chia se encolheram de forma melancólica. Se fosse um ataque físico, isso não seria uma ameaça para a garota coelho, que se tornou um notável personagem trapaceiro, mas um ataque mental que pouco a pouco interferia no território do subconsciente, parecia irritante como um pedaço de osso que ficou preso na garganta, mesmo que ele não fosse te matar, ele aos poucos ia te enlouquecendo. A propósito, quanto a Tio, estava tudo bem não prestar atenção nela. Kouki-kun e Suzu-chan também, se reúnam aqui. Vou curar vocês dois de uma vez. Kaori chamou o herói e a mestra de barreiras que chegaram em frente à entrada com passos cambaleantes, apenas para se sentarem como se expressassem a extrema fadiga que sentiam. A figura de Kouki que estava engatinhando até ela sem palavras era muito sinistra. Quanto a Suzu, por alguma razão, Shizuku a carregou como se ela fosse uma princesa, o que deixou a garota envergonhada. Nagumo, meu ataque foi, me desculpe. Kouki murmurou intermitentemente com um clima sombrio enquanto era envolvido na luz da cura. Eu já te disse que você não precisa se sentir culpado. Embora fosse melhor que você apenas fosse com tudo desde o início para não passar por tantos problemas. Acho que sim. Mesmo que meu poder divino tenha chegado em você, não há nem mesmo uma mancha de poeira em suas roupas. Não importa o que eu faça, não posso te causar nenhum arranhão. É por isso que eu... Kouki, você está bem? Você parece estranho por algum motivo. É o efeito colateral do superar limite que está te afetando? Quer se deitar um pouco? Com um olhar sombrio, Kouki derramou palavras de autodepreciação para Hajime, que não só estava ileso como até parecia imaculado sem qualquer traço de fadiga. Shizuku dirigiu-se ao herói com um tom preocupado. Ela iria até oferecer a ele seu colo se ele quisesse se deitar. Ela estava dando tapinhas em seu colo para mostrar isso. Contudo, o próprio Kouki apenas encarou sua amiga com um olhar assustado por um instante antes de desviar seu olhar. Ele sacudiu sua cabeça transmitindo sua inquietação. Após isso, ele fechou seus olhos. Mas pouco antes de seus olhos se fecharem, o olhar que ele enviou a Hajime foi só então que o sinergista notou o ódio que residia nesse olhar, mas ele imaginou que fosse apenas sua impressão. Que conceito problemático! Hajime mostrou um sorriso irônico. Pouco depois disso, a cura de todos os integrantes foi terminada até certo ponto, então eles seguiram para a entrada de luz. Eles não poderiam esperar pela cura completa, mesmo assim, comparado com ter sua mente corroída de forma contínua pela voz sussurrante dentro deste labirinto, eles decidiram que era melhor prosseguir. Muito bem, vamos em frente. Junto das palavras de Hajime, todos saltaram para o portal de luz. Quando o brilho que tingiu seus campos de visão sumiu, o sinergista abriu seus olhos devagar. Então fomos divididos. Bom, isto está dentro das expectativas. Hajime sussurrou enquanto olhava com desconfiança e um ar que indicava que ele iria estalar sua língua a qualquer momento. Nenhum de seus companheiros estava ao redor dele. Ele estava sozinho. Quando seu olhar vagou pelo local, parecia que o garoto estava em uma passagem estreita. Dentro dessa passagem de 2 metros, havia mais espelhos nas 4 direções, como em uma casa de espelhos. Sua imagem foi refletida à sua esquerda e direita, em cima e embaixo. Até quando ele se virou para olhar para trás, havia apenas uma parede. Não havia nada que se assemelhasse a uma entrada. Era um local onde ele só poderia avançar. Era provável que Yu e o resto do grupo também foram enviados para passagens similares como esta e estavam sozinhos. Hajime avançou com essa hipótese. O som de seus passos caminhando pelo gelo em forma de espelho reverberou. Foi talvez após 10 minutos de caminhada. Ele andou sem parar pelo caminho em linha reta sem nenhuma ramificação. Em pouco tempo, o garoto chegou em uma enorme sala com um pilar gigante que conectava o teto e o chão no centro. Parecido com a parede de gelo que lembrava um espelho, o pilar de gelo redondo também refletia Hajime. Não há outra passagem, o que significa que o pilar de gelo é. Enquanto falava consigo mesmo, o sinergista caminhou para perto do pilar de gelo.
Seu diâmetro era enorme, então o reflexo do rapaz não estava distorcido, mesmo quando ele estava bem na frente disso, era como se mais um Hajime tivesse aparecido no mundo dentro do espelho. Quanto mais ele se aproximava, maior a figura ficava. Por fim, Hajime se aproximou à distância em que ele poderia tocar o pilar de gelo. Ele olhou fixamente sua imagem refletida no gelo. Cabelo branco e tapa-olho, vestindo um casaco preto com um braço artificial, como sempre, era um esplêndido estilo Shunibyo. Hajime caiu de joelhos no chão. Merda! Nos últimos tempos, nunca parei para olhar em um espelho com tanta clareza, que choque! Hajime estava de quatro com sua cabeça para baixo. Na realidade, ele não se olhava no espelho com frequência, então ele recebeu um grande dano ao ver sua própria aparência após tanto tempo. A história negra selada em seu coração, você me chamou, e espiou seu rosto. A propósito, coisas como seu cabelo após acordar e coisas parecidas eram sempre resolvidas por Yui. Parecia que ela brincar com o rapaz. É verdade, isto é exatamente o que a voz sussurrante estava dizendo, talvez não haja espaço para mim no Japão. Com certeza, o que a voz sussurrante queria dizer não era nada disso. Este era um mal-entendido terrível. Como se para expressar isso, de modo súbito, uma voz com que ele já estava familiar ressoou. Não foi isso que eu quis dizer, sabia? Como esperado, ela apareceu, Os olhos de Hajime se apertaram e ele ergueu sua cabeça de sua postura osso 3. Logo, ele viu a figura dele mesmo em sua frente o encarando. Correto, apesar do garoto estar na postura os, o Hajime que era refletido no pilar de gelo estava de pé. Como imaginado, você não está agitado, não é? Eu já era esperado? Sim, é claro que sim. Eu já adivinhei a maior parte do conceito deste grande calabouço. Além disso, se levarmos o testemunho de Amanogava em conta, pensei que cedo ou tarde este tipo de situação surgiria. Olhando para Hajime, cuja agitação era inexistente, mesmo com sua versão dentro do espelho falando com ele, a cópia no interior do espelho mostrou um sorriso arrogante. A propósito, qual é este conceito? Você é eu, não é? Então você deveria entender sem nem mesmo perguntar. Não, com certeza eu sou você, mas não inteiramente. Você também previu isso, correto? O sinergista assentiu, de fato. Em sua hipótese, o Hajime dentro do espelho era algo parecido com a falsificação criada no grande calabouço Altina 4, então ele pensou que isto era algo preparado para ler a informação do verdadeiro para fazer este sósia, e parecia que sua suposição estava correta. O que a falsificação estava dizendo com o não inteiramente o era que o garoto dentro do pilar de gelo era um desafio do grande calabouço. Então era compreensível que ele estivesse tentando verificar sua resposta. O conceito deste labirinto é o vencer você mesmo, não é? A parte negativa de você mesmo, a parte suja que você desvia seus olhos, a parte inconveniente, a contradição, você poderia superar esse tipo de coisa ou não? Muito provavelmente, este é um desafio para que o Deus não se aproveite de nossas fraquezas, é o que imagino. Como esperado de mim. Isso mesmo, é como você disse. O Hajime dentro do espelho bateu suas mãos em um gesto dissimulado. A respeito disso, o sinergista ficou irritado pensando, que cara irritante. Foi um completo efeito bumerangue contra ele. Mas aquela cara irritante mudou ao mesmo tempo que as palmas pararam. Aqueles olhos começaram a emitir luz preta avermelhada, todo o corpo da falsificação começou a ficar envolvida com uma cor que era mais escura do que o preto. O cabelo branco voltou à sua cor preta original, a pele que estava bronzeada pelo sol ficou ainda mais escura. Até as cores das roupas estavam mudando para um tom mais escuro. Seu corpo todo fiou negro como o azeviche. Hajime estava a ponto de dar um passo para trás, vigilante para criar alguma distância, e foi nesse momento que... Dopan! Sem mostrar o movimento das mãos, não havia nem mesmo intenção assassina. Com um movimento extremamente natural, tiros foram disparados. Ao mesmo tempo que o Hajime de cabelo preto puxou o gatilho de um Donner toda preta, uma bala real voou de dentro do espelho. O canhão eletromagnético emitiu um brilho preto turvo.
O que o interceptou foi um clarão de vermelho intenso. O sinergista estava recuando com um único passo para trás enquanto começava um ataque impiedoso. A bala disparada com um motivo claro colidiu com o clarão preto que se aproximava com rapidez como algum tipo de piada, ambos se esmagaram e caíram no chão. Foi algo apavorante ver um ataque saindo de dentro do espelho, mas ainda mais aterrador que isso, o que foi mais surpreendente foi como ambos dispararam ataques letais sem qualquer intenção assassina. Haha, como esperado, você entendeu. Qual é o momento, como eu penso, qual o tipo de técnica você usaria para massacrar o inimigo? O Hajime Negro caminhou para fora do mundo do espelho enquanto sorria. Ele se materializou no mundo real de forma suave do pilar de gelo. E então ele sacou Selag com seu braço esquerdo artificial de forma parecida com Hajime e assumiu uma postura com Donner na mão direita. Essa era a mesma postura da Gankata 5 autodidata do sinergista. Hajime assumiu a mesma postura em silêncio. O garoto de cabelo branco e o de cabelo preto começaram a emitir absurda intenção assassina na mesma posição como se fossem reflexões de um espelho. Essa imensa pressão era mesmo igual. Parecia que a habilidade do sinergista e as armas em sua possessão, tudo foi reproduzido. Se fosse uma pessoa comum, só por ficar ao lado desses dois a deixaria louca. Dentro de tal pressão, o Hajime Negro sorriu enquanto anunciava o início do desafio. Agora, Nagumo Hajime. Você pode me derrotar? Logo após isso, houve um sublime e imenso rugido, como se o próprio espaço estivesse rachando. Esse era apenas o som dos dois avançando, assim como o barulho de um bombardeio simultâneo das brocas de cruz que eles usaram ao mesmo tempo, e o som explosivo do chute giratório que eles desferiram enquanto fingiam atirar. O corpo de Hajime, que quase foi lançado para longe na mesma hora, foi parado no local à força usando espigões transmutados nas solas de seus sapatos e ele mirou Donner. O cano do revólver fez um som incisivo de metal contra metal. Quando ele olhou, seu sósia também apontou Donner com o mesmo movimento. Ambos os revólveres estavam mirados um para o outro sem nem mesmo 1 milímetro de diferença. Morra! Morra! Sem hesitar, ambos puxaram o gatilho de Donner enquanto mandavam seu alvo morrer. Um violento som rugiu, cada Donner repeliu a outra com feroz força. Porém, no instante seguinte, ambas as Selag foram preparadas através de suas axilas e cuspiram balas. O clarão vermelho que foi lançado de uma distância super curta se chocou de frente com o outro na metade do caminho. Ambas as balas se esmagaram uma contra a outra e geraram ondas de choque. Antes das duas balas esmagadas caírem no chão, os dois Hajime usaram essa onda de choque e rodaram seus corpos para lançarem um chute alto junto com um forte vento. GAM. Um som que não poderia surgir do choque de dois corpos humanos foi ouvido. Em seguida, o chute mudou o ângulo e habilmente se tornou um chute médio. Mais uma vez, a onda de choque de metal contra metal ressoou. Nesse momento, a Donner de Hajime foi apontada para a cabeça de seu sósia e o gatilho foi puxado. O Hajime Negro esquivou da Donner do sinergista no instante que o gatilho foi puxado e, ao mesmo tempo, a Selag negra foi mirada na cabeça do garoto e uma bala foi disparada. Como esperado, o rapaz saiu da linha de fogo usando o cano de sua Selag para repelir a mão do oponente. Sem se incomodar com o clarão preto que raspou sua cabeça, Hajime puxou Donner que atirou primeiro e então a disparou consecutivamente contra seu sósia para restringir seus movimentos, mas isso também foi evitado por uma cotovelada do Hajime Negro. Enquanto desviava da linha de fogo do oponente por uma distância mínima, eles tentaram se aproveitar da pequena abertura. Clarões pretos e vermelhos não conseguiam atingir o oponente e atravessaram o ar vazio. Até ataques de pontos cegos com as brocas de cruz eram neutralizados pela broca de cruz negra e resultavam em nada. Que forte! Muito forte! Essa não é a força que um humano deveria ter. Não concorda, eu? Das duas Donner que foram desferidas no movimento de atirar, Garra do Vento se esticou e superficialmente cortou a bochecha de seu alvo. Da abertura causada pelo sangue fresco se espalhando, o rosto sorridente do Hajime Negro apareceu. Poder monstruoso, mãos sujas de sangue, um coração que não hesita em matar. O que meus pais vão pensar quando olharem para seu eu atual? O que você dizer?
Recarregando enquanto realizava um giro no revólver, o sinergista tentou destruir o apoio de seu inimigo com a transmutação até a hora de dar outro tiro. Ao mesmo tempo que faíscas vermelhas viajaram pelo chão, faíscas pretas surgiram e bloquearam a transmutação como se o outro tivesse entendido o plano desde o início. Quero voltar para casa. Esse é o desejo do meu coração, mas você está pensando que há um lugar esperando por você? Naquele mundo, em especial no país chamado Japão, matar pessoas não é tolerado, é? Imagine então um monstro, mas quem é que pode aceitar alguém como você? Tou-san 6 e Kaia-san 7? Justo quando eles pensaram que seu filho desaparecido por fim voltou para casa, aquele filho se tornou um monstro matador de homens. Cucucu, eles com certeza ficarão chocados. Este é mesmo nosso filho? Eles vão pensar dessa forma. Hajime, que ficou em silêncio e sem expressão, pegou uma enorme quantidade de granadas de sua caixa do tesouro, ele as ativou usando a capa do relâmpago e as espalhou pelo chão. Contra o ataque suicida, seu sósia sorriu e invocou a mesma Vajra que o sinergista. Em seguida, uma enorme explosão aconteceu entre os dois de uma curta distância. De dentro das chamas da explosão, os dois Hajime voaram com um som ribombante. Ao mesmo tempo, ambos pegaram Orca e dispararam todos os 12 foguetes. Apesar da trajetória dos mísseis ser reta, os disparos que não tinham ligação com a mira precisa, diferente das balas dos revólveres, soltaram faíscas para trás de seus alvos, enquanto metade de seus números neutralizava o ataque do adversário. Os foguetes sobreviventes foram atingidos por um canhão eletromagnético de ambos os lados. Na verdade, vocês está com medo, não está? O local que você chamava de casa já se foi há muito tempo. Que você será com certeza rejeitado, em seu mundo original, em sua própria família. Você está com medo, não está? Só continue falando. Como um ator de teatro, o Hajime Negro falava com veemência, com ambos seus braços bem abertos enquanto ainda carregava Donner e Orca. O verdadeiro sinergista olhou com desconfiança e jogou um chakram. Foi por isso que você não pôde ignorar as palavras de Aiko Atayama. Ela apontou sua forma de viver após voltar para casa e colocou desconforto em seu coração. Você admira Aiko Atayama como sua professora porque ela te deu uma resposta, mesmo que seja trivial a dúvida fumegante no fundo de seu coração. Isso não é verdade. De forma parecida, o Hajime Negro pegou um chakram, e ambos artefatos se chocaram no meio do ar, eles se neutralizaram de forma simples. Além disso, assim como o sinergista, a cópia também disparou os chakras em mãos e trocou tiros contra as balas que atravessavam o espaço da arma voando no ar. Continuando após isso com uma atitude tranquila, ele continuou suas palavras que zombavam de Hajime. Porém, mesmo que você não esteja vivendo uma vida solitária, isso não muda o fato de que você é um monstro banhado em sangue. Ambos aquele mundo e sua família não te aceitarão. Daquela vez, quando você matou seu primeiro humano, não foi como se você não tivesse sentido nada. Mesmo que você não tenha sentido culpa, você sentiu medo. Você só não percebeu que seus sentimentos estavam paralisados, no fundo de seu coração, seu medo de se desconectar do Hajime Nagumo que seus pais conhecem. Hajime franziu o senho e sua reação foi um pouco tardia. O clarão preto voou do chakram, superficialmente atingindo o ombro direito do garoto. Era um ferimento pequeno. Não foi algo grande. Mas desde o começo da batalha, esta foi a primeira vez que o rapaz foi ferido. Olhando para isso, o Hajime Negro mostrou um enorme sorriso. Sem parar, ele continuou a puxar o gatilho de palavras para prosseguir o ataque verbal. É ótimo por termos Yui, hein, eu? Contanto que eu tenha Yui dizendo que mesmo que você rejeite todo o resto, você só precisa se apegar a ela, hã? A ferida no ombro de Hajime brilhou enquanto era curada pouco a pouco. Esse era o efeito do artefato que ele fez com a magia de regeneração instalada. O item o regenerava de forma intermitente, como uma regeneração automática. O efeito não era tão grande, porque no fim, a regeneração estava acoplada em um minério. O objeto que poderia ser feito para regenerar também era feito em grande parte de minério. Regeneração da carne não era nada mais do que um efeito secundário.
Mas o Hajime Negro não tinha a intenção de permitir até a menor da recuperação. Com uma força feroz, a cópia se aproximou do sinergista e mirou de forma persistente no pequeno brinco que tinha tanta magia de regeneração concentrada que tinha o efeito de regenerar a carne. Mais um violento ataque e defesa estava se desenrolando a curta distância. Porém, isso é apenas dependência. A maioria do que você equivocadamente pensa como amor é apenas senso de segurança. Esse é apenas um resguardo para quando você for rejeitado. Nos últimos tempos, seu seguro está aumentando, não. O desejo de voltar para casa, o amor por Yui e de forma impiedosa, o Hajime Negro invadiu o sentimento que fazia parte do núcleo do garoto como uma faca, enquanto sorria de modo triunfante, o sósia estava tentando expor cada sentimento do rapaz e o jogar em um mar de malícia. Mas essas palavras foram interrompidas pelo clarão vermelho que arranhou sua bochecha. Sim, esse ferimento foi infligido apenas à cópia. O Hajime Negro encarou com surpresa. Durante esse momento, o sinergista diminuiu a distância e o cotovelo do braço artificial o atingiu. Gofu. Em seguida, projéteis sólidos foram lançados do cotovelo, o sósia foi lançado para trás com a onda de choque. Foi igual a uma cotovelada do Kenpo chinês. Hajime, que continuou alerta nessa postura, voltou à sua posição e bateu Donner em seu ombro com uma veia saltando em sua cabeça. Apesar de não ter como evitar isto por se tratar de um desafio, mas, você fala demais no meio de um combate mortal. Se você tem tempo para esse papo furado, é melhor você usar isso para pensar em um método para matar, mesmo que seja apenas um momento a mais. Você realmente é diferente de mim. De forma implícita, o sinergista estava dizendo, afinal, você é apenas uma falsificação. Ele estava com um olhar frio no rosto. À frente de seus olhos estava a figura do Hajime Negro, que pressionava seu estômago com uma expressão desnorteada, mesmo que ele já estivesse de novo de pé. Ele poderia bloquear um certo nível de dano com Vajra, mesmo assim, ele foi atingido com balas sólidas de uma distância mínima. Como imaginado, ele não poderia escapar disso ileso. Pensei que você ficaria agitado, mas minhas palavras estão em seu coração. Você deveria entender que não estou inventando nada. Acho que sim. Essas palavras com certeza fazem meus ouvidos doerem. Ter o profundo sentimento dentro de mim exposto dessa forma, é doloroso, assim como ter um diário onde escrevi minha história negra sendo lido em voz alta. A reação de Hajime, que parecia estar apenas brincando, fez a cópia franzir o senho vendo que suas palavras não o causaram muito dano mental. Então, por quê? Isso é óbvio. Já estou consciente disso, não preciso de ninguém me dizendo isso. Você está consciente? Sim, isso mesmo. Na verdade, mesmo enquanto desejo do fundo do meu coração voltar para casa, eu também estou com medo. Aquelas palavras da Sensei se tornarem minha salvação está correto, ainda assim, sobre aquela história, também é verdade que isso não foi algo que suavizou meu medo. E assim, mesmo quando no fim as coisas não saírem como espero, eu tenho Yui, verdade, está correto o fato de eu pensar dessa forma. Então por que você não está abalado? Humanos são um organismo que não pode olhar diretamente para sua própria feiura e sujeira. Se essas partes são expostas de forma impiedosa, eles fecharão seus olhos com tanta força, tamparão seus ouvidos, se agacharão e ficarão imóveis, mesmo assim, se eles forem forçados a encarar isso, eles se quebrarão, esse é o tipo de organismo que eles são. Hajime ouviu as palavras da cópia e soltou uma risada. Ele então parou de rir vendo que seu sósia estava com uma cara de dúvida e encolheu seus ombros. A parte onde você ou não é inteiramente o eu está aparecendo, hã? Essa forma de falar é séria demais para mim, sabia? Bom, escute aqui. Por que não estou agitado? É a sua pergunta. É porque pensar nesse tipo de coisa é inútil, isso não é óbvio? Inútil? Com certeza, há a possibilidade de eu ser rejeitado, isso é algo apavorante, mas isso é algo apenas para o futuro, não é? Não haverá nenhuma resposta, mesmo se eu pensar sobre isso agora mesmo. É inútil ficar pensando sobre isso. Assim, só posso guardar esse medo e tentar enfrentá-lo. Entenda, eu já decidi ir para casa.
Não importa o tipo de circunstância que qualquer um tenha, ainda que eu mesmo esteja assustado, não vou ligar para essas coisas triviais e vou para casa. Eu decidi isso, agora vou seguir meu caminho usando a força. Isso é tudo. Olho calmo como a superfície de águas calmas. Hajime entendia tudo, ainda assim, ele declarou que persistiria com sua vontade própria. Mesmo que ele não estivesse usando coerção ou emissão de poder mágico, por algum motivo, parecia que ele estava emitindo uma pressão que era ainda mais severa. O Hajime Negro inconscientemente deu um passo para trás. Isso não é o mesmo de ser um rebelde? Haha, com certeza você poderia dizer isso. Porém, tenho que corrigir uma coisa. Enquanto mostrava um sorriso irônico após ser sobrepujado, o Hajime Negro respondeu como forma de vingança. O garoto também devolveu um sorriso irônico. Entretanto, após isso, o sinergista ficou com uma cara sombria e exigiu uma correção da frase de sua cópia. Para o Hajime Negro que estava inclinando sua cabeça, o rapaz mudou sua postura e se queixou. Não é a maior parte. No máximo, é apenas 0,1%. O quê? Meu sentimento por Yui, de que ela é meu seguro, é de apenas 0,1%. Os outros 99,9% são amor. Também estava correto que no fundo da mente de Hajime havia uma parte dele que pensava na vampira dessa forma. Mas o garoto confirmou esse sentimento que possuía. Ele não iria fugir de Yui por causa de sentimentos de culpa. Ou melhor, ele tinha a confiança que poderia dizer à vampira cara a cara algo que era relativamente patético, como: estou com medo de ser rejeitado em minha terra natal, então me conforte com a presença de Yui. Isso se devia por ele entender que sua existência não era perfeita, portanto, ele iria confiar em sua amada parceira com a parte que estava faltando ou sua parte feia. De certo modo, isso era algo que foi criado por uma imensa confiança. Se fosse Yui, ele ainda poderia dizer algo mimado como isso com sua própria boca, isso poderia até ser visto como a conversa carinhosa entre amantes. O Hajime Negro que foi atingido com tais emoções doces de amor transmitidas com as palavras do garoto estava. Pelo menos diga que isso corresponde a 10%. Mesmo que a falsificação devesse ser o próprio sinergista, ele estava com uma cara de irritação. Com toda certeza, essa era a reação da parte que não era Hajime que foi plantada em função de realizar o teste do grande calabouço. Realmente, que camarada mal-educado, para ler o amor de Hajime por Yui de forma tão equivocada. O garoto ignorou sua cópia e avançou de repente. As respectivas Donner e Selag dos dois dispararam em uma distância mínima de todas as direções. Como sempre, foi um ataque e defesa que rivalizava com a cena de um espelho. Porém, esse equilíbrio estava aos poucos começando a ruir. O clarão vermelho que Hajime disparava, seu chute, broca de cruz, chakram, a arma incorporada em seu braço artificial, tudo isso começou a atingir o sósia. Gu, o que está acontecendo, mesmo não existindo sinal de eu estar enfraquecendo? Enfraquecendo? Este é um desafio para se superar. Quando mais você supera a emoção negativa que você cultivou, eu, que sou a imagem negativa, serei enfraquecido. Em contrapartida, quanto mais você foge disso, mais forte eu me torno. Então há esse tipo de regra? Por fim, a Donner de Hajime explodiu a Selag negra. Ela caiu no chão e rolou para longe enquanto girava. Dando um olhar à arma, a Selag do sinergista se aproveitou da abertura e abriu um buraco no flanco do Hajime negro. Incapaz de suportar isso, o sósia tropeçou enquanto recuava. Porém, você não está dominando sua emoção negativa. Você está meramente ignorando o problema e sendo rebelde. A prova disso é como não estou sendo enfraquecido, ainda assim, porque você está me superando. Mesmo eu sendo você. Mais precisamente, você é apenas o meu eu quando cheguei aqui, não é? Do que você está falando. Em seguida, a Donner negra foi pulverizada junta com o braço direito da falsificação. Ele disparou a espingarda no braço artificial, mas Hajime desviou com facilidade e disparou seu canhão eletromagnético na articulação do cotovelo da cópia enquanto eles se cruzavam, destruindo. Os dois Hajime tomaram distância e se encararam mais uma vez.
Contudo, o negro já estava cheio de ferimentos por todo o seu corpo. Seu olhar estava repleto de dúvida. Você não entendeu? Uma imagem falta de você é feita com a informação que foi lida de mim. Isso deve incluir a informação de quando eu entrei no labirinto até eu chegar na frente do pilar de gelo nesta sala. Em outras palavras, você não é nada mais do que eu há alguns minutos. Portanto, agora mesmo, nesta batalha, só preciso ficar mais forte do que fui há alguns minutos. Isso é tudo. Impossível algo como isso. Se você sou eu, não negue isso. Descubra formas de sobreviver no meio de um combate mortal. Mesmo que seja apenas uma fração mais forte, apenas uma fração de segundo mais rápido, apenas uma gota a mais de poder mágico, só prever meio passo à frente, se eu posso superar o oponente com apenas isso, posso sobreviver. Todo este tempo, cheguei tão longe ao ficar melhor em combates mortais desta forma. Isso não está correto? O Hajime Negro, que ficou espantado por um tempo, relaxou seus ombros após um segundo. E então mostrou um sorriso irônico enquanto reunia as brocas de cruz ao seu redor e assumia uma postura para lutar de mãos vazias. Com certeza isso é verdade, santo Deus, então existe uma pessoa que realizará este desafio não ao se o superar, mas ao ser o rebelde. Mesmo assim, você ficou agitado, então ainda há uma chance de vitória para mim. Não diga algo tão estúpido. Desde o início, você nunca teve qualquer chance de vitória. Uma imagem falsa é apenas uma imagem falsa. Eu vou esmagar essa sua cara irritante. Isso se chama masoquismo, sabia? Logo a seguir, assim como no início da batalha, um rugido ensurdecedor surgiu. Porém, o resultado era evidente. A metade inferior do corpo do Hajime Negro foi destruída, ele caiu enquanto oscilava como a neblina de calor, desaparecendo. Não houve mais palavras, entretanto, aquela expressão parecia satisfeita. O sinergista respirou profundamente, dissipando seu estado de alerta. Por ora, ele deu o golpe final com 3 balas na cabeça do Hajime Negro que desaparecia. A cópia se contraindo se tornou uma luz pálida desta vez e desapareceu. No fim, reconheça a situação, seu desgraçado maldito. Parecia que ele ouviu algo como isso, mas com certeza foi apenas sua imaginação, não há dúvidas sobre isso. Hajime guardou o Donner em seu coldre, ao mesmo tempo, uma parte da parede da sala derreteu de modo súbito, assim, uma passagem apareceu. Yu e os outros estão, bom, eles devem estar bem. Junto com esse murmúrio, o garoto avançou pela passagem. A propósito, se Kouki e seu grupo estavam incluídos naquele ou eles devem estar bem, era fácil de descobrir a resposta. Asterisco asterisco agradecemos por embarcar nesta jornada conosco, asterisco asterisco. Asterisco asterisco um pedido especial asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos entusiastas de light novels. Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco gráfico com tendência de alta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Asterisco asterisco equipe Samurai Novel asterisco asterisco.